Olá, 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 olá! Muito boa tarde, boa noite, bom dia! Não sei em qual momento você está assistindo esse vídeo ou em qual data estelar. Espero apenas que o seu dia tenha sido maravilhoso, extraordinário, esteja sendo ou ainda vá ser. Nesse momento, em Palmas, Tocantins, na verdade em Taquarussu, Tocantins, dia. Que dia é hoje, gente? Opa! 19 de março de 2026, 9h04 da noite. Como você pode ver, hoje o nosso estúdio não está andando. Estamos aqui parados fazendo e eu pensei sobre isso, né? Eu poderia gravar lá dentro da casa. Já vou contar para vocês onde nós estamos. Mas, cara, esse aqui é o nosso estúdio. E o mais legal, você tá vendo que as luzes tá ruim, nós estamos à noite e tal. A visibilidade está ruim, mas é muito legal que você está passando pelo processo junto comigo. Como eu já disse outras vezes, isso aqui é um documentário, então eu estou documentando uma história, uma trajetória. Eu não tenho benefício de falar com ninguém sobre isso, eu não tenho benefício comercial nenhum e tal. Então, primeiramente, para você que está chegando aqui agora e caiu de paraquedas nesse vídeo, de algum lugar, através do clickbait, qualquer coisa que seja, eu recomendo que você assista o episódio número 1 e número 2 dessa série, para que você entenda um pouco mais o que é que eu estou fazendo, quem que sou eu, qual o propósito dessa série, como que ela surgiu e por que que eu posso falar sobre esse assunto com você através das coisas que eu já fiz. Bom, estamos chegando aí à reta final, esse é o episódio número 28 da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias. E nós estamos chegando na reta final da nossa primeira etapa. Aquela etapa onde eu falei que nós estamos destruindo tudo, desmanchando tudo, limpando o terreno e construindo o alicerce. Né? Aquela etapa onde nós estamos nos preparando para as próximas duas etapas, para que o momento da execução eu saiba exatamente como me comportar diante das situações que acontecem comigo diariamente. Né? Seja através da minha história, seja através das coisas que eu compartilho com você aqui, te deixo preparado para quando isso acontecer, você saber exatamente o que você tem que fazer. Olha, tanto que tá sendo legal, velho. Tudo fica documentado, tudo tá aqui, seja os meus dias difíceis, os meus dias de dores, talvez o dia que eu vou aparecer chorando. Quando o iPhone fala que tá com armazenamento cheio, a gente tem que fazer o vídeo em duas etapas e o 4K perde, porque o CapCut não exporta em 4K, somente em 1080 e tal. Então você acompanha todas essas coisas. Então não adianta você imaginar que as coisas não vão acontecer com você, porque você é especial, porque você é filho de Deus, que você é abençoado, porque você é isso, aquilo outro. Que não, colega, vai acontecer, faz parte do processo da curva de aprendizado, da curva J. São várias as curvas que são necessárias passar. É igual eu vinha falando para a Ludmilla, a gente conversando, e eu queria ter gravado esse vídeo na estrada. Tá? Não só aqui quando depois que a gente chegou, nós estamos no Tocantins, nós viemos para cá para cuidar da nossa operação local aqui. Porém, viemos aí 2 dias antes, 3 dias antes, para a gente dar uma descansada aqui na cidadezinha das Cachoeiras, chamada Taquarussu, bem próximo de Palmas. E aí eu vinha conversando com a Ludmilla sobre isso, a gente tava refletindo sobre alguma coisa e eu falei, cara, não adianta. Eu vim ouvindo um podcast, aí no podcast tava Flávio Augusto, Cristiana Junqueira, Walter Longo, uma caralhada de gente contando sobre histórias. E eu acabei de passar, estou passando por um momento muito doido dentro da empresa. E aí foi muito legal, porque a hora que eles falaram isso, eu falei, uai, é o momento que eu estou passando. E aí eu refleti, falei para ele assim, não adianta imaginar que a vida vai ser uma linha reta, não tem ninguém para contar uma história de sucesso que foi uma linha reta ou uma linha ascendente. Ela sempre vai passar pelos altos e pelos baixos e pelas curvas de aprendizado. E não adianta você pensar que não vai. Porque eu sou o top, a minha. Não vai, colega. Não tem como ser. E aí, pra gente ir para a reta final, eu tinha preparado um tema
Durante a viagem, Deus me mandou outro e automaticamente combina com outro que a gente pode falar aqui. Então a gente pode compilar várias coisas dentro da mesma situação. Porque aí a gente pode bater um papo sobre isso. Olha só, eu tinha preparado o seguinte: por que a maioria das pessoas nunca vão ficar ricas? Aí depois, hoje, durante a vinda, me veio um insight para falar sobre o seguinte, sobre o seu dia é determinado pelas primeiras coisas que você faz ao acordar. Vamos falar sobre isso aqui também. Ontem, no Corre Junto, quando eu conversava com o pessoal, me veio a ideia de compartilhar sobre bastidores, palco e bastidores. Eu acho que eu já falei isso aqui em outro episódio, mas se não tiver falado eu posso reforçar, já que a gente está chegando aí na reta final desse momento. E automaticamente isso culmina com a vida que você tem são resultados de suas escolhas, né? Então a gente já falou sobre tudo isso, a gente vai fazer um compiladão aqui de toda essa história, né? Então, começando por que algumas pessoas nunca vão ficar ricas? Porque elas vão escolher isso. Porque elas vão escolher, ao invés de questionar o que está sendo falado, ela vai questionar a atitude da pessoa. Que é isso? Ao invés de eu questionar o seguinte, eu quero saber o que aquele maluco tá falando naquela websérie lá, eu quero saber se é verdade, vou ver de qual que é aqui. Eu questiono o que eu estou falando. Então eu pesquiso sobre o que eu estou falando, eu pesquiso sobre o que eu ouvi, eu pesquiso sobre o que está sendo argumentado. E questiono isso. A pessoa que nunca vai ficar rica, ela questiona o ato de eu fazer. Então, quem que aquele cara acha que é, não sei o que, para fazer uma websérie, como ficar rico em 90 dias e blá blá blá. Então ela gasta tempo e energia preocupando com a vida do outro e não com a vida dela. Preocupando em fazer o que agrada o outro e não o que agrada a ela. Preocupada em se decepcionar com o outro e não se satisfazer com o que agrada ela. Então são pessoas que elas não estão doutrinadas a se desenvolver e a pensar primeiro em si. Eu acordo para mim. Eu começo a agir para mim. Eu faço diferente para mim. Eu estou extremamente cansado nesse momento. Eu não treinei ainda hoje, que sai da rotina, né? Estou numa cidade pequenininha aqui, não sei como que é que eu vou treinar, não sei se eu vou agora à noite, se eu vou agora amanhã de manhã, se eu vou amanhã de manhã para não correr risco. Não tinha feito o vídeo ainda. Falei, cara, não vou dormir enquanto não fizer o vídeo, por mais cansado que eu esteja. Foram mais de 12 horas de viagem e tudo mais. Mas eu vou fazer o vídeo. Eu vou correr ou hoje ainda ou amanhã. Assisti o meu rosário ali, fiz o meu rosário com muita dificuldade ainda, que foi pegando a estrada, mas 3/3 foi perfeito. Depois o quarto ali foi mais difícil um pouquinho, mas foi feito. Por quê? Porque é importante para mim, independente do outro, independente do que o outro pensa, independente do que o outro fale. Aí ontem no nosso encontro a gente tava falando com isso, a pessoa, eu vou começar a correr porque não tem como, tal, minha sobrinha. Falei, cara, é importante para você, você tem que levantar aí por conta de você. Então essas pessoas, elas nunca vão enriquecer, por quê? Porque elas não estão preocupadas com isso. E além de tudo foram doutrinadas a achar que riqueza é coisa do mal. Porque as pessoas pegam as escrituras bíblicas e distorcem as palavras. Ao invés de sempre olhar para um ângulo, né? Então se ela pega só o que dá certo para ela, o que não dá, ela argumenta, e aquilo que ela pega, ela distorce e acabou. Né? Então tem uma diferença muito grande entre riqueza e prosperidade. Né? Ficar rico é de fato o jovem rico. Outra coisa é prosperidade, como foi Salomão. Então é completamente diferente, né? O dinheiro ele vem como consequência de toda a situação, de tudo que você faz, toda a benfeitoria que você faz, tudo de bom que você faz. E aí a gente entra no outro ponto, que é o seu dia vai ser determinado pelas primeiras ações que você faz depois que você acorda. E aí eu tava pensando sobre isso porque eu vi uma cena
exatamente assim, aí isso me trouxe esse insight. Que é o seguinte, se você está aqui dormindo, e aí você acorda 6 horas da manhã, e ao acordar, a primeira coisa que você faz é debater, é discutir, é olhar sobre tragédia, não sei o que, tal. Então é pegar o seu celular e olhar as tragédias, olhar o que aconteceu, olhar quem traiu quem, não sei o que e tal, quem tá brigando no grupo, tudo mais, e começar a brigar no grupo, o seu dia, tendenciosamente, vai ser um dia pesado, difícil e tudo mais. Por quê? Porque a primeira ação que você tomou, as primeiras coisas que você jogou para dentro foram coisas pesadas, difíceis de serem toleradas. Imagina, 6 horas da manhã, você levanta, a pessoa está falando mal de você, a primeira coisa que você faz é começar a brigar e gritar com ela. Como que você vai ter um dia positivo em relação a isso? Da mesma forma em como o seu dia vai acabar. E aí entra na situação exatamente o que a gente estava falando, que é a sua vida, ela vai ser fruto das escolhas que você fizer hoje. A sua vida nos seus próximos 5 anos serão fruto das escolhas que você fizer hoje, no momento presente, todos os dias, na hora que você acorda. Então, os meus 5 anos posteriores serão frutos dessa websérie que eu estou fazendo para vocês. Serão frutos desse rosário que eu estou fazendo, dessa quaresma que eu estou fazendo. Serão frutos dessa dedicação ao esporte que eu estou fazendo. Então, hoje, eu sou fruto do que o Igor de 2020 e 2021 decidiu fazer. Decidiu agir. As pessoas com quem ele decidiu andar, as pessoas com quem ele decidiu compartilhar e trocar, as coisas que ele decidiu fazer. Então, por exemplo, eu vim ouvindo música, tranquilo, de boa. Logo pela manhã, a música mais calma, um jazz, um negocinho assim, tranquilo, uma música clássica, de boa. Depois o dia foi amanhecendo, foi ficando mais tarde, outro tipo de música. Daqui a pouco meu ouvido já estava cansado, eu já não queria ouvir música, já estava sentindo meu dia desperdiçado. Aí coloquei um podcast com pessoas extremamente de calibre alto. E comecei a ouvir essa história dessas pessoas, eles contando e tudo mais. Cara, na hora veio um monte de insight, um monte de coisas. As coisas que eu estou passando, as dores de crescimento, os desafios que eu estou passando no meu negócio, muitos deles foram respondidos ali ou simplesmente confortaram o meu coração por saber que eu não sou o único. E essa decisão vai refletir no futuro da minha vida. Essa pequena escolha. Todos os dias, quando eu acordo, e as escolhas que eu faço representarão as consequências do meu futuro. Eu já fiz um episódio sobre isso, aonde eu falo exatamente sobre o movimento cíclico, que tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, ele é cíclico. Não adianta eu ir lá e colocar a mão na vela, passar a mão na vela, ela vai queimar. Eu preciso colocar e deixar durante um tempo. A mesma coisa não é uma prática que eu vou fazer hoje que vai mudar completamente a minha vida. Não, uma prática errada que vai estragar a minha vida, uma prática boa que vai mudar a minha vida. Não. É um acúmulo de práticas diárias todos os santos dias, né? São os mini resultados, eu já falei sobre isso. Então, celebrar os mini resultados, buscar esses mini resultados, né? Então, são as pequenas tarefas que eu faço diariamente, as pequenas coisinhas que eu faço diariamente, que dentro de um empilhamento de pequenos resultados vão, de certa forma, gerar os grandes resultados. Então, você pode estar assistindo isso aqui e falando, cara, que monte de baboseira que esse moleque tá falando. Tá tudo bem. A minha vida já mudou. Eu já usei todo esse conhecimento para aplicar para a minha vida e ajudo os meus filhos a aplicarem na deles, o meu irmão, a minha mãe e as pessoas próximas de mim que querem de fato, né? Eu quero de fato.
eu ajudo. Agora você tem uma escolha de questionar o que eu estou falando. E aí o que é isso? Aí você vai estudar sobre o que eu estou falando. Você vai estudar, você vai entender se é verdade, você vai procurar teses sobre esse assunto, você vai procurar documentos e artigos sobre isso. Ou questionar o ato de eu estar fazendo. O ato de eu estar te decepcionando. O ato de eu ter falado algo do qual você não gostou. E não o que eu falei que você não gostou, por que eu falei e será que eu não tenho razão sobre esse assunto? Entendeu? Porque se a gente está vivendo as coisas agora, que é muito louco, assim, a gente, né, tem os eventos, nossos eventos muito grandes. Aí nós temos um evento para quase 5 mil pessoas. Aí a gente não pede opinião de ninguém na hora de desenvolver as coisas. Aí de repente a gente desenvolve. A pessoa acha. Olha só que doido isso. Ela se acha no direito de ir dentro da sua comunidade, ou seja, entrar dentro da sua casa, falar que achou o seu tapete feio e não querer ter o direito à resposta. Ela quer falar que o seu tapete é feio e você, como dono da casa, não tem o direito de expulsar ela da sua casa e não tem o direito de falar para ela que você está pouco se importando com o que ela pensou com o seu tapete, porque o tapete é para agradar você. O tapete você fez, você comprou para você e não para agradar o outro, porque se fosse para agradar o outro, eu tinha feito um sistema de cocriação e colaboração criativa. E não foi o que eu fiz. Muito pelo contrário, eu fui lá e comprei o tapete exatamente da forma que eu queria, que me agradava, eu criei do jeito que eu queria. E aí as pessoas vão te taxar de ignorante, de sem educação, de grosso, de não sei o que, blá 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 e etc. Único e exclusivamente se falar a verdade. Aí o mundo está doente. Aí ela achou um absurdo eu falar que eu comprei o tapete para mim, quem tem que ser agradado é eu e que eu quero que ela se retire da minha casa. Ela achou um extremo absurdo eu fazer isso, porque é de muita ignorância, de muita arrogância e de muita prepotência da minha parte. Não, moço. Você só é o gestor do seu negócio, você só é como fala? O governante daquilo ali. Então ninguém tem o direito de governar sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre aquilo que você vai fazer. Então, por exemplo, eu decidi vir de carro, eu tenho um carro chinês, eu decidi vir de carro no meu carro chinês, aqui para Palmas, Tocantins, e tem gente que acha isso um extremo absurdo. Primeiro, por que eu tenho um carro chinês? É um extremo absurdo. De uma marca que hoje tem nem concessionária mais local. Aí você vai de carro pro Tocantins, não sei o que, vocês têm que voltar amanhã, bababá. Amigo, eu fiz essas escolhas e eu sou muito feliz com elas. Eu tenho um prazer inenarrável em saber que eu posso abrir meu computador ali, não vai mudar nada entre eu estar em Goiânia e estar aqui, de acordo com o movimento e as ferramentas que eu criei e ajustei para que isso se tornasse possível. Entendeu? Então, se liga que tudo que nós falamos ao longo desses 30 dias está alinhado ao quê? Primeiro, saber o que eu quero para a minha vida e ter clareza disso. Depois, começar a caminhar em relação ao que eu quero para a minha vida, fazer isso se tornar rentável para que eu possa custear o que eu quero para a minha vida, tocar o foda-se do que o outro pensa e me desenvolver durante todo o processo, questionando todas as coisas, investindo muito no meu conhecimento, no meu desenvolvimento, no meu aprimoramento, para que eu fique cada vez melhor para passar para os próximos níveis. Então, basicamente, é sobre isso que nós falamos ao longo desses 28 dias. Faltam 2 dias para completar 30. Beleza? Tamo junto? Eu acho que deu os 20 minutos. Juntar esse com os outros dois deve dar os 20.
Espero que você tenha gostado. Compartilhe para abençoar a vida de outra pessoa. Curta para o YouTube saber que o evento é relevante, é legal, que o vídeo é legal. E comente, pois é a nossa forma de interagir. Eu quero saber o que você está pensando sobre isso. Eu quero saber suas dores, eu quero saber o que você sente, eu quero saber seus questionamentos. Isso vai ajudar no desenvolvimento da produção de conteúdo. E estamos caminhando para passar para um processo prático dentro do que eu faria se eu estivesse em tal situação. E aí nós vamos para os outros próximos 30 dias para, de fato, um jogo mais prático, um jogo de fazer grana, mas esses próximos 30 dias é voltados para isso. E eu já falei nesses 30 dias anteriores também sobre. O tempo todo eu estou falando sobre, o tempo todo eu estou falando sobre dinheiro. Então, basicamente, se resume em evoluir você mentalmente, se desenvolver no seu espírito e no seu corpo e automaticamente fazer aquilo que lhe agrada. Tamo junto e até amanhã. Esse foi o episódio de número 28 da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias. Um beijo no seu coração e nos encontramos no vídeo de amanhã.